Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso último vídeo do mini curso sobre acervos digitais e possibilidades de pesquisa sobre história, memória e cultura LGBTI+, proposto aqui por mim, Alisson Gonçalves, e pelo Alberto, para terceiro Diálogos com a História. Já está até me esquecendo o nome do evento. Olha, que falha, que horror. Mas, enfim, esse vídeo agora... só fazendo aí uma retomada do que nós tratamos nos outros dois, o primeiro vídeo nós apresentamos um panorama de alguns acervos digitais, onde estão digitalizados documentos, fontes de pesquisa dentro da temática LGBTI+, no Brasil, né? E aí apresentamos alguns tanto físicos quanto os digitais, né? Principalmente dando ênfase aí nos digitais. No segundo vídeo, nós falamos destes acervos, de dois muito específicos, que é o acervo do CEDOC, o Centro de Documentação Professor Dr. Luiz Motti, aqui de Curitiba, e também o site Um Outro Olhar. E nesses sites vocês vão encontrar fontes como o jornal Lampião da Esquina e o Folha de Parreira, no site do SEDOC, e os boletins do Xana com Xana e do Um Outro Olhar, produzidos pelo Galf, lá no site do Outro Olhar. E para esse nosso encontro de hoje, já para finalizando, a nossa proposta é como nós fizemos todo esse panorama dos acervos e dessas 4 fontes, né, que a gente até brincou que vocês vão levar uma fonte de brinde no final de tudo. A nossa proposta a partir de agora é apresentar um panorama do que vem sendo trabalhado no Brasil, de algumas pesquisas em algumas áreas relacionadas com essas fontes que nós apresentamos para vocês, o Xana com Xana, o Lampião da Esquina e o Folha de Parreira também, tá? Então, você Vamos quer lá? falar algum? Então, só retomando, nós, a partir da apresentação dessas fontes e como a proposta do acervo, a proposta do minicurso é listar, é apontar, é provocar a existência desses acervos digitais com fontes de pesquisa sobre a temática LGBT facilitados por estarem disponíveis virtualmente. A ideia, então, agora nesse terceiro e último vídeo, é, a partir da apresentação de pesquisas que já foram realizadas, a partir de algumas referências bibliográficas, que muitas estão disponíveis também em formato digital, também em PDF, convidá-los à realização de pesquisas, que seria a atividade, né, a tarefa que é o resultado desse mini curso. Uhum. Bom, nós montamos aí, fizemos um mapeamento muito rápido em relação a esses 3 temas, né? Procurando aí nos acervos da CAPES, da Cielo e das plataformas, eu consegui listar um pouquinho do que vem sendo trabalhado, né? Em relação aqui, eu dividi por temas, então, Lampião da Esquina, Xana com Xana, e depois, quando a gente for falar do Folha de Parreira, nós temos aí um Convite, um provocação? convite, uma provocação, algo um pouco especial em relação ao Folha. Mas, bom, em relação ao jornal Lampião da Esquina, então, assim, nós temos um grande volume de produções e pesquisas acadêmicas. Eu dei uma procurada, encontrei dissertações e teses, foquei basicamente nessas coisas, mas também existem trabalhos de conclusão de curso, artigos em relação ao Lampião, né? Mas, assim, a maior parte dessa produção ela vai acontecer depois de 2010, devido justamente à digitalização e à disponibilização online do jornal lá no site do SEDOC. Anterior a 2010, eu encontrei 3 trabalhos que tratam do jornal Lampião da Esquina. O primeiro deles é o do Cláudio Roberto da Silva, Reinventando o Sonho, História Oral de vida política e homossexualidade no Brasil Contemporâneo, que é de 1998. Eu vou só abrir um parênteses aqui em relação
a esse trabalho do Cláudio, porque ele é uma das fontes que eu estudo agora no doutorado, que eu analiso agora, né? O Cláudio, ele começa essa pesquisa dele, a produção e tudo isso começa ainda em 96, esse processo, e ele vai entrevistando, embora, né, no título ele não fale diretamente a respeito do Lampião da Esquina, mas ele vai falar, a dissertação dele, tá, a pesquisa dele, ele vai fazer entrevistas com membros, com ex-membros do jornal Lampião da Esquina, membros do corpo editorial, ex-colaboradores, pessoas que tinham uma ligação com o jornal, então ele entrevista todas essas pessoas e depois faz a sua análise, né, e disponibiliza todas as entrevistas ao fim da dissertação, transcritas. Então ele parte da história oral e depois ele transcreve tudo isso, né, como metodologia de trabalho. Essa dissertação dele é uma dissertação que tá online, dá para encontrar PDF também, e é um trabalho majestoso, é um trabalho riquíssimo, porque traz ali a interpretação, o entendimento, a explicação dessas pessoas entrevistadas em relação não só ao contexto sobre homossexualidades aí nos anos 90, mas também trazendo lá a memória a respeito do Lampião da Esquina. Então, não era o objetivo, né? Aliás, não sei se era o objetivo dele trazer o Lampião para essa jogada, mas eu imagino que, em decorrência das entrevistas e do que o pessoal discutiu e falou, né, em todo o trabalho, o Lampião acaba entrando ali. E essa é uma das primordiais, né? Aí temos ainda depois a dissertação do Márcio Bandeira, que vai falar sobre a sessão das cartas na mesa, que, como eu falei, as cartas na mesa são uma sessão riquíssima, né, de trabalho e de pesquisa, e depois ainda também, em 2006, a do Almerindo Júnior, né, que vai falar sobre identidades, memórias, a partir do Lampião da Esquina. Então, é uma das primeiras, essas três dissertações aí, elas abrem caminho para as pesquisas, então, tratando de memória, tratando de identidade, tratando da percepção dos leitores também, quando ele fala a respeito das cartas, né, muito bem detalhadas no trabalho do Márcio Bandeira. São três obras que vão abrir caminho já colocam o Lampião como uma fonte riquíssima, como uma fonte multitemática, né, e de amplo trabalho também. E depois, aí a gente vai ver que lá depois de 2010, 2011 em diante, o Lampião ele passa a ser utilizado não só dentro da história, né? Ele vai ser usado em outras áreas também. Então, você tem pesquisas em comunicação, você tem pesquisas na parte gráfica, muitas pesquisas na história social, na história política, na linguística também. Então, assim, o Lampião, depois da sua digitalização, e isso é compreensível, e a gente já falou a respeito disso em outros vídeos, que é o fato da sua disponibilização online vai permitir que pessoas do Brasil inteiro tenham acesso a esse documento, a essa fonte, aonde quer que estejam, né? Então, a digitalização abriu caminho para que dezenas de pesquisas, né, fossem realizadas em relação à história do próprio movimento, essa história do movimento LGBTQIA+, no Brasil, principalmente desse movimento Rio-São Paulo, né? Ela vai estar diretamente ligada ao próprio Lampião da Esquina. O grupo Somos, depois a gente tanto o Somos São Paulo quanto o Somos Rio de Janeiro, né? Depois nós temos também o Galf, né? Que é o criador do Xana com Xana e do Outro Olhar, também vão ter essa ligação. Então,
o Lampião da Esquina ele vai permear todos esses momentos de extrema importância para a história do movimento homossexual brasileiro, movimento LGBTQIA+, brasileiro, né? Usando o nosso termo atual. Eu trouxe aqui alguns títulos de dissertações e teses que eu encontrei, e assim, além da gente apresentar o que vem sendo procurado, o que vem sendo realizado pelo Lampião, né, com o uso dessas três fontes, tanto do Chana, quanto do Lampião, quanto do Folha, aproveitar esse momento para mostrar para vocês o que vem sendo feito, mas também mostrar as possibilidades de pesquisas que podem ser feitas com o uso dessas fontes, né? O que que dá para a gente trabalhar? O que que dá para a gente fuçar e esmiuçar nessas três fontes, né? O Lampião, ele é uma fonte riquíssima, como nós já falamos ali, o estudo das sessões, a parte gráfica, as charges que eram feitas, que eram publicadas, as cartas, enfim, a gente tem uma infinidade de possibilidades de trabalhar. E aqui eu trouxe essa lista só para a gente poder ver o que está sendo produzido e o que foi produzido dentro da história, principalmente, né? E com o uso dessas fontes aqui, né? É importante observar que a gente vai encontrar muita pesquisa com o Lampião da Esquina, e aí também, óbvio, né, tem uma relação com o tempo, o período de tempo que essas fontes estão disponibilizadas online, né? Como a gente teve muito mais recentemente a disponibilização do Xana com Xana, também começam a aparecer agora mais recentemente muito mais pesquisas, Uhum. e com relação ao Folha de Parreira, é muito, muito mais tímido, como a gente vai perceber para frente, e também tem uma relação com uma questão que é uma questão que a gente tem que ter um olhar crítico na nossa produção acadêmica, que é a invisibilidade das pesquisas que fogem do eixo Rio-São Paulo-Minas, talvez, são pesquisas que focam muito mais nos grupos que eram predominantemente formados por homens gays, ou seja, mulheres lésbicas, movimento trans, existiram grupos específicos de pessoas pretas LGBTs que são muito pouco pesquisadas, e quando a gente pensa, coloca todo esse quadro, a gente percebe, inclusive, porque a gente tem poucas pesquisas que utilizam o Xana com Xana, um outro olhar, tratando aqui de um boletim de um grupo local, né, que é o Folha de Parreira. Então, é importante que a gente tenha esse cenário e esse estado da arte, esse levantamento de pesquisas, nos ajuda, inclusive, a formar esse quadro e perceber onde estão essas lacunas. Eu acho que o nosso papel, inclusive, enquanto pesquisadores, pesquisadoras, é olhar e tentar preencher essas lacunas de pesquisa e pensar, inclusive, por que existem essas lacunas. Sim, sim. E aí abre margem para a gente pensar o que além a gente pode fazer, né? O que além do que já foi feito a gente pode ir, né? Aqui dos exemplos que eu trouxe para vocês, né? As dissertações e trabalhos a partir de 2011, ela já abre uma gama um pouquinho maior, que é dissertação em comunicação e outras áreas, e também aqui das temáticas que vão ser abordadas e vão ser tratadas, né? Comunicação e discurso, o estudo sobre travestis e pessoas transexuais também, a partir do Lampião, essas identidades que vão sendo apresentadas pelo Lampião, a questão da memória ainda, enfim. E aqui nós já, né, até eu consegui fazer um breve mapeamento, né, desses assuntos até 2022, né, colocando a minha dissertação aqui também, né, aqui o Jornal Lampião da Esquina, Identidade Gay no Brasil Ditatorial, e é uma dissertação também sobre discurso, enfim. Aqui são trabalhos que vão ter direta ou indiretamente uma ligação com o próprio Lampião da Esquina, né?
Tem uma daqui que eu gosto muito, que eu lembro de ter lido. Cadê? Ah, 2016. Essa daqui. O do Alexandre Costa e Brito, O Lampião da Esquina, uma voz homossexual no Brasil em tempos de fúria, é uma dissertação que vai tratar um pouco a respeito da violência, né, representada nas páginas do Lampião e em todo o contexto da ditadura militar, então a perseguição a homossexuais, a, As prisões as arbitrárias. prisões arbitrárias, a violência física contra travestis e mulheres transexuais. Então, é uma dissertação que eu gosto bastante. Orgulho de Ser também é uma dissertação bem bacana, que eu também li. A do Ranieri, tá aqui, que faz um estudo muito bom, tanto sobre o Lampião da Esquina, quanto o jornal Somos, da Argentina, existem em contextos ditatoriais, então, nesse sentido ali, ambos têm importância. Enfim, bom, sobre o Lampião da Esquina, a gente encontra muita coisa. Aqui eu selecionei alguns exemplos de algumas pesquisas, né? Consegui fazer um mapeamento, mas além disso, quando a gente vai para as plataformas de pesquisa, você vai encontrar artigos, Muitos artigos. ensaios, muita produção, assim, e tratando de assuntos extremamente variados, em relação ao Lampião, desde a participação das mulheres no jornal, desde a relação que tinha com os outros movimentos sociais. Então, assim, o Jornal Lampião, ele é uma fonte que possibilita aí uma amplitude de temas muito grandes, e isso é extremamente positivo, porque até que se esgote, e caso isso aconteça, né, o esgotamento de um assunto, sempre vai ter algum detalhezinho que outra pessoa vai pegar e vai trazer à tona nas suas pesquisas, né? Quando a gente fala do Lampião, né, são, totalizando ali são experimental, 37 edições regulares, 3 edições extras, 41 edições, com em média de 16 a 20 páginas cada uma das edições, que tratava dos mais variados assuntos, temas, né? A luta antirracista, a luta feminista, a questão da descriminalização do uso da maconha, o aborto. Então, assim, é uma riqueza de temas tão grande que eu não consigo imaginar o esgotamento do Lampião da Não, Esquina. não, eu acho pouco difícil, bem difícil disso acontecer também. Bom, agora passando um pouquinho a respeito do Xana com Xana, né? Aí a gente já começa a perceber aí uma pequena diferença. No Xana com Xana, eu encontrei uma dissertação de mestrado falando a respeito da resistência e da visibilidade de mulheres lésbicas no período da ditadura também, ali, não só no período da ditadura, mas durante a existência do Xana com Xana, de 81 a 87, produzido pela Fanny França na UFSC, bem recente, por sinal, de 2022, né? E encontrei alguns trabalhos de conclusão de curso em História que também abordam e que tem, aliás, que tem o Xana com Xana como fonte principal. Além desses, eu acabei encontrando artigos, né, alguns artigos também relacionados, falando sobre a identidade das mulheres, a resistência, falando a respeito dos casos de participação de mulheres aí nesse debate político. Entretanto, em comparação com o jornal Lampião da Esquina, a gente já tem uma produção acadêmica bem menor, né? Até em decorrência pelo fato dele ter sido disponibilizado online há pouco tempo, né? Ainda não é tão conhecido quanto, né? A gente tem essa questão também. Enfim, aí fica também, né, a Provocação. provocação para que vocês pensem e vejam nessas publicações uma fonte também para ser trabalhada, para ser pesquisada, para ser discutida, né? Então, eu acho que esse é o mais interessante.
E agora falando, não sei se mais alguma coisa a respeito do Xana, que você queira... Não, eu só ia sugerir que, inclusive, a gente tem, bem recente, o documentário Lampião da Esquina, Ah, é verdade. que está disponível na plataforma Look, se eu não me engano. Não, tá mais. Não está mais? Não. Ô, Jesus. Então, O Lampião da Esquina é um documentário que foi lançado em 2016 pela Doctela, que é uma produtora de São Paulo. Ele ficava disponível numa plataforma que era a Look, né? Mais recentemente ele saiu do catálogo. A última vez que eu consegui acessar o documentário, ele estava na plataforma da Claro TV. Mas como essas plataformas ficam mudando, 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 então Mas é um ele baita documentário, também vai ser realizado a documentário. partir de entrevistas, principalmente entrevistas com colaboradores, com leitores, com pessoas que foram entrevistadas pelo Lampião, ou seja, como o Lampião segue rendendo bons conteúdos. Eu acho que talvez antes da gente entrar na proposta de atividade, de exercício, que é o resultado dos 3 vídeos do minicurso, acho que dava para a gente passar rapidamente por alguns livros, óbvio, não estão todos aqui, mas alguns livros que são referências quase que obrigatórias quando a gente fala em pesquisas sobre a temática LGBTI+, não só em história, mas pesquisas no sentido mais amplo, né? Produções acadêmicas. Uhum. E aí depois falamos do Folha de Parreira, deixamos o Folha de Parreira para o final, assim, o grande finale de tudo, finalizamos com o Folha. Acho que a primeira, essa não é a primeira edição, obviamente, né? O primeiro livro que a gente fala quando a gente trata do tema homossexualidades no Brasil é o livro de autoria do João Silvério Trevisan, que inclusive foi um dos colaboradores E- do Lampião da Esquina, um dos colaboradores fundamentais do Lampião da ele, Esquina. ele era um dos diretores, né, do Lampião na sede de São Paulo, então ele vai ser ali um chefe de redação, vamos chamar dessa forma, né? Então ele e vai ficar quase que até o final do Lampião, ali em 81, na direção ali desse grupo de São Paulo. Esse livro, né, o Devassos na Paraíso, para vocês terem ideia da importância e da relevância desse livro, essa edição que eu tenho é a quinta edição, a gente tem uma edição mais recente, Uhum. felizmente, porque ele tinha ficado muito caro o livro, estava muito difícil de encontrar, e ele faz um recorte que vai a homossexualidade no Brasil da colônia à atualidade. Então é leitura obrigatória e é um livro delicioso de ler, até Uhum. porque o Trevisan ele é escritor, então ele tem uma escrita muito agradável, Muito muito fluida. fluida, não é uma leitura truncada. Vale muito a pena ler. Ele tem a indicação de muitas fontes, ele acessa muitas fontes, não é um trabalho de história, de um historiador, apesar de ser um trabalho de história, e vale muito a leitura Devassos no Paraíso. Uhum. Bom, então já que o Alberto falou do Devassos, eu vou falar desse livro aqui, que chama Imprensa Gay no Brasil. Não vou falar gay, né, porque não tem necessidade. Da Flávia Peré. Ele é um livro curtinho, gente, mas ele é um livro muito bom, né? Panorâmico, né? Muito bom, porque ele vai trazer um grande panorama a respeito das publicações dentro da temática LGBTI+, no Brasil, desde a década de 60. Então, ela vai falar do Snob, ela vai falar do Lefemme, ela vai falar do Gente Gay, ela vai falar do Lampião, ela vai falar do Xana com Xana, vai falar das revistas mais atuais dos anos 90, G Magazine, Sui Júnior, Sui generis, Generis. Então, assim, ela traz um panorama muito bom de toda essa produção e é também um livro curtinho, de leitura de leitura fácil. super fácil, bem estruturado, bem bacana, passando por vários momentos da história e dessa imprensa gay no Brasil mesmo, de fato, como o nome diz. Também, para quem pensa em trabalhar com imprensa, para quem pensa em pesquisar ou pesquisa já a imprensa LGBTQIA+, no Brasil, esse livro também é uma super mão na roda para entender o contexto histórico essa construção, né? É, Vou falar rapidinho desse que é um livro também que foi produzido, foi, né, organizado pelo James Green, Renan Quinalha, Márcio Caetano e Marisa Fernandes, História do Movimento LGBT no Brasil. Ele é um desses livros que tem uma série de livros nesse sentido recentemente, que são uma coletânea de artigos, e é interessante porque nessa coletânea de artigos
passa-se a privilegiar também pesquisas que são realizadas para além do eixo Rio-São Paulo, que falam sobre movimentos que não são só movimentos que estão nesse eixo Rio-São Paulo-Minas, vá lá se quiser ampliar. Então é muito, muito interessante, tem artigos sempre muito bons, e o Renan Quinalha, o James Green participaram, né, dessa Comissão Nacional da Verdade. O James Green também? James Green eu não lembro. O O Quinalha, Quinalha sim. participa. Até o Quinalha escreve a tese de doutorado dele, né, em Direito. Então é esse o livro, História do Movimento LGBT no Brasil, vale super a Uhum, leitura, e isso. são, então, diversos artigos que tratam sobre a história do movimento. Inclusive, tem artigos aqui que são de pessoas e pesquisadores que tratam de temas ligados ao Lampião da Esquina, né? A, a eixos do movimento, a grupos do movimento, e usam essas fontes que nós apresentamos como fontes para as suas pesquisas, para os seus trabalhos. Jorge Caio Rodrigues, a Marise Fernandes, ela fez parte do Lampião da Esquina, ela foi uma das colaboradoras, tem matérias dela e tudo mais lá. Quem mais que está ali? Tem bastante artigo, gente. É um livro muito bacana, muito bom. E aí, falando da Comissão Nacional da Verdade e dessa pesquisa que foi organizada e feita, né, com a participação do Renan Quinalha, tem esse texto aqui, que é esse livro, na verdade, né, que se tornou livro, mas ele é produzido a partir da tese de doutorado do Quinalha em Direito, falando a respeito o livro se chama Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e Repressão à Comunidade LGBT. Então, esse livro, assim como a tese do Quinalha, vão ser produzidos a partir dos documentos da Comissão Nacional da Verdade e tudo aquilo que foi analisado por esse grupo, né, de pesquisadores. Trata do Lampião da Esquina e do processo que ele vai passar ali de 78 até 79, fala da repressão a pessoas LGBTs, a violência e tudo mais. Então, ele dá um panorama bem legal. E pensando justamente nessa questão da repressão à nossa comunidade ali no período da ditadura. E acho que por fim, né, já estamos chegando no fim. A ideia agora é apresentar, inclusive demonstrar como a gente tem muito poucas pesquisas que falam sobre o movimento LGBT de Curitiba, do Paraná de um modo geral, e convidar, mais uma vez, né, vocês a pensarem nessas possibilidades de pesquisa, seja para artigo, para trabalho de conclusão de curso, mestrado, doutorado. A gente tem um livro que é muito mais... Como é uma narrativa de si, né, uma história produzida pelo Grupo Dignidade sobre o Grupo Dignidade, que é esse daqui, Uma História de Dignidade, o Grupo Dignidade contribuindo para a construção da cidadania de LGBT. E ele tem, inclusive, como a gente vinha citando, né, o Folha de Parreira, ele tem um artigo, um capítulo que trata especificamente do Folha de Parreira, e está aqui na página 24, edição especial Folha de Parreira, e ele explica mais ou menos, né, como foi esse processo de produção dessa primeira edição, né, como a gente havia falado, né, para marcar, para celebrar o 28 de junho, Dia do Orgulho LGBTQIA+. Então eles criam essa primeira edição do Folha de Parreira. E é um dos poucos livros, mas como eu disse, né, é um livro de memórias produzidos pelo Grupo Dignidade sobre o Grupo Dignidade. E muito mais recentemente a gente teve, esse livro ali é de 2008, muito mais recentemente a gente tem esse livro Movimentos Sociais e Resistência no Sul do Brasil, que é organizado pela Elenita Malta Pereira e pela Rose Elke De Biasi, que tem um artigo que fala sobre o Grupo Dignidade. Inventando a Dignidade, a emergência da luta homossexual organizada no Paraná, do Jefferson Ramos e do Paulo Souto Maior. E é um artigo curtinho, e é uma das poucas produções acadêmicas sobre o Grupo Dignidade, principalmente produções publicadas, produções tornadas acessíveis por meio, né, da publicação,
sobre o Grupo Dignidade ou sobre o movimento LGBT no Paraná. Nesse sentido, eu acho que fica, né, essa provocação a partir dessa lacuna de pesquisas. A gente hoje tem essas fontes acessíveis, disponíveis online, e nesse sentido, eu acredito que realmente fica o convite, a provocação, e venham conhecer o Centro de Documentação, venham conhecer a infinidade das possibilidades de pesquisa a partir da história do movimento aqui no Paraná. A gente tem aqui em Curitiba um grupo de 31 anos, que é o Grupo Dignidade, que é um grupo de 31 anos de atuação ininterrupta. Então, venham até nós, venham conhecer o nosso Centro de Documentação, que é o primeiro acervo dentro do movimento LGBT, o primeiro acervo comunitário que reúne esses registros, que disponibiliza esses registros para pesquisadoras e pesquisadoras. Em relação à folha de barreira, né, como o Alberto mostrou ali no livro do Dignidade, em toda a busca, assim, durante a preparação para o minicurso, eu fui pesquisando e procurando, e a única coisa que se encontra a respeito de folha de barreira né, nos sites de pesquisa, na internet de forma geral, além, né, no site do SEDOC, com a publicação, com a digitalização dos exemplares, a única coisa que encontra a respeito de folha de barreira é receita de charutinho, né, na cozinha, ou qualquer coisa ligado à agronomia, enfim, né, não necessariamente sobre o boletim, não necessariamente sobre o jornal. Então, assim, é uma fonte muito bacana, muito interessante, que está aí estruturada por um longo período também, então tem uma produção bem ampla, e o grande problema é que não tem produção, não existem, com exceção desse texto aqui e do que foi produzido aqui pelo SEDOC, não existem outras produções, outras pesquisas em relação a essa fonte. Então, deixo aqui o convite em aberto para vocês. Agora, já finalizando, né, o minicurso está estruturado nas aulas aqui, mas também para que vocês tenham acesso ao certificado, tem a questão da atividade, né, da qual vocês devem entregar e enviar, né, para a organização. E eu e Alberto, enquanto estávamos conversando a respeito desse mini curso e tal, a gente pensou, putz, e agora, né? O que a gente vai propor? E aí quero apresentar aqui para vocês, né, a nossa proposta de atividade, a partir do que a gente apresentou, a partir das fontes que nós apresentamos, da bibliografia que vocês viram e receberam lá no programa do minicurso, nós propomos o seguinte, que vocês acessem um dos arquivos digitais que nós exemplificamos, ou o site do SEDOC, ou o site Um Outro Olhar, escolher uma das fontes, então vocês têm Jornal Lampião da Esquina, Folha de Parreira, o Xana com Xana, e ainda apareceu aí uma quarta possibilidade, que é o Outro Olhar, né? Um Outro Olhar, o boletim. Então, vocês escolheriam uma destas e apresentariam uma possível pesquisa, uma proposta de pesquisa, o que vocês pesquisariam usando uma dessas fontes aqui, tá? Pode escolher qualquer uma delas, pode propor essa atividade, pode propor essa pesquisa, dar um exemplo, o que você pesquisaria, né? Esse texto deve conter entre 250 a 60 palavras, apresentando a fonte que vocês escolheram, o porquê da escolha dessa fonte, uma problemática interessante para a história ou para a memória do movimento LGBTQIA+, aqui do Brasil. Então, olhar, fuçem os sites, fuçem as fontes, vejam que ali tem bastante coisa bacana que pode ser usada, que pode ser trabalhada, né? E é isso. Gente, muito obrigado. Eu acho que eu tenho que agradecer a todos que se inscreveram, que acessaram,
né, que ficaram até o final, que não avançaram a velocidade do vídeo também, Por principalmente, favor. porque eu sei que as pessoas fazem isso. Mas, enfim, de qualquer forma, muito obrigado pela participação, por terem assistido, por terem aceito a ideia também junto conosco e esperamos os trabalhos e aí as propostas de vocês, né? Lembrando que para ter acesso ao certificado é preciso que sejam enviadas essas propostas, essas atividades. Maiores informações eu acredito que vai estar na descrição dos vídeos depois. Alberto. Gente, muito obrigado a todas, a todos e a todes que se inscreveram, que compraram a nossa ideia, que abraçaram esse mini curso que foi feito com muito carinho. Enquanto pesquisador, é uma grande satisfação, né? É sempre muito prazeroso poder falar sobre esse tema que junta tanta coisa, né? Junta quem eu sou, junta a luta da minha comunidade, junta a história de resistência, uma história tão bonita, que dá para falar sobre produções das mais diversas. Então, fica esse muito obrigado. Fica também o convite para que vocês venham até o SEDOC, entrem em contato com a gente. Endereço? A gente está aqui na Avenida Marechal Floriano Peixoto 366, sala 43. É importante que vocês entrem... Curitiba. Isso, Curitiba, gente. Curitiba, né? Vamos. Importante que vocês entrem em contato agendando, até porque, como se trata de um acervo comunitário dentro da estrutura de uma organização não governamental, as demandas são as mais infinitas possíveis. Então, a gente sempre se vira, se desdobra para cumprir com essa missão que além de disponibilizar, provocá-las para a realização de pesquisas, porque a gente acredita enquanto instituição, e eu acredito enquanto pesquisador e ativista, que a produção do conhecimento é uma das chaves para a gente começar a produzir uma mudança real com relação à LGBTfobia, com relação à discriminação, com relação à expulsão de casa, enfim, tudo isso que a gente, enquanto comunidade, vivencia de maneira muito dolorosa. Então, pesquisem, se interessem, ajudem a gente nessa missão de circular. E, mais uma vez, muito, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E é isso, até a próxima e aguardamos as atividades de vocês. Beijo, Até beijo, o tchau, tchau. próximo.